Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AMUDicas. Resolução de questões da prova da Secretaria de Educação lá do estado de Pernambuco, uma prova de nível superior, parte 1. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução de questões propriamente dito, eu trago aqui para vocês formas de apoiar o nosso canal. Se você gosta desse nosso trabalho, nesse vídeo aqui, considere deixar o like, comentar, compartilhar. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós se a resolução de questões agrega, te ajuda de alguma forma, e isso pode nos ajudar imensamente. O nosso canal tá tentando chegar a 1000 inscritos. Dos 1000, agora só faltam 60. Nós já contamos com mais de 940 inscritos. Então vá lá no canal, se inscreva, ajude-nos a chegar nessa meta, porque isso ajuda demais. E o nosso canal está presente também em outras plataformas. Caso seja do seu interesse, vá lá e siga, se inscreva, porque isso ajuda demais. Então aqui a gente vai para a resolução dessa primeira questão. Essas questões são tiradas lá do site Q Concursos e lá elas tem código, né? Então o código dessa questão é o Q 211 7078. A questão, o examinador fala o seguinte: no quarto parágrafo, eu trouxe aqui apenas o quarto parágrafo para facilitar. A expressão "mas não fica apenas nisso" estabelece uma relação de causa e consequência entre duas citações de Suelane Carneiro. Gente, para quem estuda conjunções, é uma das partes assim memorizativas de uma certa forma, mas que eu acredito que pode ajudar demais o aluno, né? Por quê? As conjunções, ela é a base para muita coisa, principalmente ela é base para o período composto, onde a gente faz análise de orações, né? Tanto orações coordenadas, orações subordinadas, conjunções são de extrema importância. Então essa conjunção mas aqui, ó, geralmente, na sua esmagadora maioria das vezes, ela vai ter função adversativa. E algumas vezes ela pode ter função aditiva. Mas, ora, assim, pelo menos eu não conheço nenhum caso em que a conjunção mais vai estabelecer relação de causa e consequência. Então a gente vai ver com exatidão aqui para ver qual relação esse mas está tendo. Então vamos aqui na questão, ele fala o seguinte, ó. Os dados indicam um baixo número de participação dos estudantes. E isso aqui, ó, somado à impossibilidade de os familiares acompanhar a resolução de tarefas, afirma. Então essa Suelane está afirmando isso. Aí continua, ó. Mas não fica apenas nisso. Não é só as informações anteriores. Em termos de aprendizagem, os dados também. Então note, ó. Mas também. Ora, o mas solto, ele vai ter uma ideia adversativa. O mas também, como também, e também. O mas também vai ter ideia de soma. É tanto o que foi dito anteriormente e também essa situação que está vindo aqui à frente. Então esse mas, é porque ele não está solto aqui, ó. Na verdade ele se conecta aquele também lá na frente. Então aqui eu tenho uma ideia aditiva. Essa nova parte aqui vai somar ao que foi dito anteriormente. Logo, ele tem uma ideia aqui de causa e consequência. Não, o item está errado. A próxima questão é o examinador de código, né? 211 7079. O examinador fala o seguinte: o pronome ela, no início do quinto parágrafo, retoma Suelane lá no início do quarto parágrafo. Então vamos lá, ó. Suelane lá em cima está falando isso aqui, ó. Para Suelane, coordenadora de educação na GELEDS, uma organização da sociedade civil que se posiciona em defesa de mulheres e de homens negros. Vamos à frente aqui. Então a Suelane está falando tudo isso, tá? Blá, 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 blá. Aí fala, de acordo com ela quem? Quem é que tá falando as coisas lá em cima? A situação de alunos negros, ó, ele tá falando de negros, tal. Quem é que tá defendendo os negros? Suelane. Então esse pronome ela retoma Suelane? Sim. O item está correto. A próxima questão agora de código Q 211 7081. O examinador fala o seguinte: no trecho A compreensão e a resolução de tarefas, nesse trecho, lá do final do quarto parágrafo, a supressão, eu retirar o sinal de crase do vocábulo A em suas duas ocorrências, resultaria em incorreção gramatical. Se eu retirar a crase, fica errado. Vamos ver lá no texto? Então vamos lá, ó. Os dados indicam um baixo número de participação dos estudantes. E esses dados, somados à impossibilidade de os familiares acompanharem os resultados das tarefas, afirma. Aí ele continua. Mas não fica apenas nisso. Em termos de aprendizagem, os dados também mostram dificuldades no que diz respeito, e é aqui onde a gente vai parar e analisar, ó. No que diz... O que ele está dizendo? Está dizendo respeito. Agora, aquilo que diz respeito a.
Tá dizendo respeito à compreensão e à resolução. Diz respeito a, mas a tem que ter essa crase aqui, ó. Aqui é um caso em que ocorre regência nominal. O estudo da crase, você precisa fazer o estudo da regência. O que que vem a ser regência, Mu? Regência é toda vez que um verbo ou uma palavra, ora, se é verbo, regência verbal. Se é palavra, regência nominal. Toda vez que um verbo ou uma palavra exigir a preposição a, ou qualquer tipo de preposição, exigir uma preposição, ali eu tenho tipos de regência. Quando eu digo que eu vou, gente, quem vai, vai a. Ora, quem vai, vai a. O verbo ir, ele exige a regência a. É uma regência verbal. Aqui acontece o mesmo fenômeno. No que diz respeito, quando é respeito a. A palavra respeito exige como preposição a preposição a. Aqui eu tenho um caso de regência nominal. Ora, toda vez que eu tiver uma exigência de uma preposição a e à frente eu tiver uma palavra feminina, ora, o a da preposição mais o a do artigo definido feminino singular, a mais a, vai dar aqui, ó, o acento indicativo de crase, indicando aqui que houve essa aglutinação, a união dos dois as. Se fosse o caso de plural, né, no que diz respeito às compreensões, também poderia ser possível, tá bom? Desde que tenha uma preposição a e esse outro a aqui para que haja o acento indicativo de crase. Logo, se eu retiro aqui, ó, a crase, se eu retiro aqui o acento indicativo de crase, ocorre uma incorreção, tá? Por quê? Porque no texto original, a compreensão e a resolução de tarefas estão definidas por intermédio do artigo a. Então, eu não posso ter, tá, somente a preposição a, porque esses itens aqui estão definidos pelo artigo. Então, se eles estivessem no plural, aí não tem problema, porque aí sim, no plural, eu posso até ter somente a preposição. Mas da forma como eles estão aqui, eu preciso desse... e como no texto original, eles estão definidos, então sim, isso acabaria incorrendo num erro, né? Então, apesar de o item, disso aqui ser um erro gramatical, o item está correto. Porque o examinador... E bastante cuidado nisso, tá? Volta e meia o examinador traz coisas nesse sentido para confundir o aluno. Se eu fizer isso, isso causa um erro gramatical? Sim. Então, ó, isso resultaria em correção gramatical? Sim. Então, cuidado, porque isso é erro, você vir cá e marcar errado. Porque o que ele está perguntando é, se eu fizer isso, vai ficar errado? Sim. O item está correto. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer na resolução de questões dessa prova são somente essas questões. Pode ser que eu faça uma parte 2 dessa prova, tá? Então, eu gostaria de pedir e reiterar novamente. Por favor, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha. Comenta para nós o que você acha das resoluções de questões. Você acha que pode ajudar de alguma forma? Te ajuda no seu estudo aí, nos seus conhecimentos? Comenta que isso é muito importante para nós. E... ajude-nos, nós temos a meta de tentar chegar a 1000 inscritos. Só faltam 60. Colabore, se inscreva, porque isso é de primordial importância para a gente continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado a todos vocês que colaboram, tá? Caso vocês queiram ir lá nas outras plataformas, a gente também tem conteúdo nessas outras plataformas. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!